O Jornal do Meio-Dia está de volta e vamos agora falar de uma polêmica. Setores produtivos do estado estão preocupados com a possibilidade de novas demarcações de áreas indígenas em Mato Grosso. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no Jornal do Meio-Dia o diretor técnico da Associação dos Criadores de Mato Grosso, a Acrimate, Francisco Manzi. Boa tarde, diretor, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Obrigado pelo espaço. Diretor, como resolver essa questão aí de forma definitiva? Porque o setor produtivo, a bancada que é ligada ao agronegócio, a frente parlamentar da agropecuária defende uma coisa. Só que o governo federal não desistiu da demarcação de novas terras indígenas no país. A definição vai vir com a aprovação do PL 490. É isso que nós esperamos do marco temporal, que já por ampla maioria, ou esmagadora maioria dos deputados, ratificou que as demarcações de terras indígenas elas se encerravam com a Constituição, promulgação da Constituição de 1988. Estamos aguardando agora o posicionamento no Senado, mas nós esperamos que isso pacifique, eu acho que essa é a melhor palavra para isso, pacifique essas demarcações para que os produtores possam ter a tranquilidade de poder trabalhar. Mas enquanto este PL, o marco temporal, não é aprovado por fim lá no Senado, existe essa possibilidade, certo, da demarcação de novas áreas indígenas que totalizam aproximadamente 360 mil hectares aqui em Mato Grosso. Isso corresponde a 40% do território, de 2 cidades. E de que forma os produtores estão preocupados? Óbvio, estão preocupados, mas de que forma estão lidando com isso? A base para essa demarcação é um estudo da FUNAI. A FUNAI tem parcialidade nesse caso. Há um contraponto nesse sentido, porque significam aí 201 produtores com propriedades expropriadas, não é isso? É isso, eu acho que está eivado de vícios, já começa um vício onde você tem apenas o posicionamento da FUNAI sobre isso, A gente acha que ela não pode ser feito baseado apenas num estudo dela, que obviamente, a FUNAI, o objetivo é ampliar ao máximo. Indígenas, sim. Nós temos uma atividade, como falei, de longo prazo, que é a pecuária. Os produtores estão lá há décadas, tem uma desapropriação, isso o governo pode fazer a qualquer momento, em qualquer expropriação. Qualquer na desapropriação vai ser feita uma análise do valor dessa propriedade, tanto o valor da terra nua como o valor de todas as benfeitorias, e antes do produtor sair, isso serve também para imóvel urbano. Sim. O produtor é devidamente, o legítimo proprietário devidamente ressarcido. Uma expropriação, ele pura e simplesmente perde o direito e inclusive perde o dinheiro todo que ele investiu. Isso gera ainda muito mais insegurança, sim, não só para esses produtores, como para todo o sistema nacional aí de propriedade. Agora existe um trabalho todo aí em defesa dos povos originários, dos indígenas. Agora, o setor produtivo, as bancadas lá ligadas ao agronegócio, à produção agrícola e pecuária, entendem que tem muita terra já para pouco índio? Essa questão da quantidade de terra, isso é extremamente variável. Nós sabemos que quando comparado às outras populações, por exemplo, nós temos hoje 14% da população brasileira é área indígena, o que daria mais ou menos 500 hectares para cada índio. Isso é um valor de 20 a 25 vezes maior do que de um assentamento, por exemplo. A população indígena tem muitos problemas que precisam ser solucionados, mas a gente imagina que a quantidade de terra não é uma delas. Quer dizer, se você aumentar de 500 para mais, ou para 1.000, ou o que quer que seja, isso não vai resolver um problema muito maior, que é um problema de saúde, de educação, de problema de logística, problema até cultural, não vai ser com a quantidade de terra.
essa possível demarcação, diretor, vai afetar em cheio os municípios de Santa Cruz, Xingu e Vila Rica. De que forma a população dessas cidades, né, está enfrentando essa possível demarcação e corresponderá a 40% a menos do território ali, ou seja, são áreas produtivas que podem, da noite para o dia, se tornar áreas indígenas. Não estou dizendo se é certo ou se é errado, mas as atividades ali que estavam em curso vão ser completamente interrompidas, né? Isso vai impactar bastante na atividade, na economia local. Sim, impacta na economia local, impacta na região do Araguaia, que é uma região extremamente produtiva, com uma riqueza de solo, uma riqueza de produção. O estado é um estado do agro, mas o mais importante, o que mais indigna é a questão da segurança jurídica. Porque, por exemplo, se uma área como essa for expropriada, ou qualquer área que seja expropriada, como ficam os outros imóveis, tanto no Brasil, abre uma brecha, como no restante do Brasil, rurais, como imóveis urbanos. Quer dizer, abre-se uma brecha para que o interesse, o interesse do Estado, sem nenhum ressarcimento ao atual proprietário, possa... De uma forma arbitrária, de uma forma arbitrária, até onde a gente entende, possa prejudicar todo um planejamento, não só de longo prazo, mas até de curto prazo, para quem quer investir em qualquer área, inclusive para a captação de recursos oriundos de outros países também. Diretor, mudando aí para um outro tema. Dados recentes mostrando que está diminuindo o desmatamento na Amazônia e aumentando o desmatamento no Cerrado e aumentando bastante. E aí a culpa é de quem? Da pecuária ou da agricultura? Mas, na verdade, o que precisa se diferenciar num primeiro momento, o que é legal do que é ilegal. Nós temos um código ambiental onde ele prevê 35% de reserva no Cerrado, 80% de reserva na Amazônia e 20% de reserva no Pantanal, para a gente falar do estado de Mato Grosso. Então precisa diferenciar o que é legal do que é ilegal. O desmatamento ilegal, como qualquer ilegalidade, ele é totalmente combatido, não só pela Associação dos Criadores de Mato Grosso, como para qualquer cidadão de bem. O que é legal, se ele é previsto em lei, cabe a cada produtor decidir se ele vai exercer o seu direito, que é um direito dele, de desmatamento, supressão da vegetação nativa, ou se ele vai negociar isso através de pagamento por serviços ambientais, que é o que todo produtor que tem um ativo ambiental deseja. Saber se ele vai suprimir a vegetação ou se ele vai negociar particularmente. Diretor, então o senhor acredita que este aumento do desmatamento no Cerrado, na verdade, corresponde a um desmatamento que está ali dentro da lei, ou seria também o ilegal também conta? De que forma existe essa diferenciação ou não existe? Simplesmente é de uma forma genérica, o ilegal não se diferencia do legal? Não, o que precisa é se diferenciar propriedade por propriedade. Nós temos hoje 107.400 produtores no Mato Grosso. Aqueles que têm direito à supressão da vegetação nativa, sim, eles têm todos os trâmites legais para poder exercer isso. Então, ele vai pedir uma licença, a licença vai ser emitida pela SEMA, existe um prazo e ele vai poder suprimir ou não. Aquele que é desmatamento ilegal, quer seja em áreas ilegais ou irregular, porque ele não tem a licença, esse sim precisa ser regularizado ou, no caso da ilegalidade, combatido pela própria Secretaria do Meio Ambiente. Diretor, antes de encerrar, esse problema aí do aumento do desmatamento no Cerrado poderia ser resolvido com essa ideia do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, de recuperação das áreas, das pastagens, né, que estão degradadas. E o senhor me dizia agora há pouco que só aqui em Mato Grosso são 5 milhões de hectares. Não, eu acho que são dois assuntos diferentes. A primeira, a recuperação das pastagens é um ponto importante. Os produtores podem fazer isso, particularmente se eles tiverem renda, né? Hoje tem muitos produtores. Mas se recuperar que o que está degradado, precisa continuar desmatando tanto no Cerrado? Não é uma questão de precisar ou não precisar, é uma questão de direito. Se ele tem uma propriedade onde ele tem direito a fazer supressão da vegetação, ele pode optar
por fazer o desmatamento ou por receber por serviços ambientais. Não, ele pode ter o direito, mas de repente, se a pastagem for recuperada, ele pode não ter a necessidade de continuar desmatando. Sim, mas essa é uma decisão particular dele. Sim, sim. Uma decisão particular dele porque quando você vai comprar uma propriedade rural, a primeira coisa você pergunta, quanto tem de área aberta? Essa área aberta, hoje, ela vale mais do que a floresta em pé. Quando a floresta em pé, e aí vem o pagamento por serviços ambientais, valer mais que isso, não só o produtor vai abrir mão desse direito, como ele pode até recompor alguma área que hoje é de pasto e ele pode usar isso para recomposição. Diretor, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, estamos sempre à disposição. Obrigada.